essa quarentena nos trouxe algumas reflexões, e uma delas, por que a gente não faz um podcast com a presença de todos os experts da Superboss? E aí criamos um canal. Como é que é o nome do canal lá? Desmuta. Superboss Podcast. Superboss Podcast. E aí hoje íamos começar lá, só que não pode fazer a live com um canal novo. Então decidimos trazer esse primeiro episódio para cá. Vamos trocar uma ideia com vocês. Então, estamos aqui com o João Vitor Pinheiro, estamos com o João Abrantes, com o senhor Felipe Marques e com o Juanzito Lisboa. Vamos trocar uma ideia aí com vocês. Então, primeiro de tudo, deixa o like e compartilha essa live nos grupos do WhatsApp aí, para avisar para a galera que a gente vai fazer agora lives com uma certa frequência, tá? E trocar uma ideia, vai ser em estilo podcast, estilo live. Então, é isso aí. Manda um salve aí, rapaziada. E aí, beleza? Vou mandar um salve aqui também. Aí, pronto. E galera, primeiro de tudo, assim, eu tô percebendo muito, tenho acompanhado bastante a galera, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vejo que o Felipe tá fazendo muita live, tá fazendo live pra caramba. Acho que todo mundo tá fazendo live, né, no Instagram ultimamente. A galera resolveu ir para cima disso, acho excelente. E tá tendo muita discussão, tá tendo muita conversa, o pessoal tá se comunicando bastante, tá conseguindo aproveitar para falar muito e para mostrar muito da própria rotina, da própria realidade. Mas eu acho, por outro lado, também que é super importante a gente poder se juntar e poder trocar essa ideia, né? Todo mundo aqui da Superboss, a gente quase nunca, né, faz uma coisa desse tamanho. Eu lembro que eu fazia umas lives com o João Abrantes, era super divertido, era super maneiro. Mas é bom a gente ter essa perspectiva de juntar todo mundo, expor, né, para a galera também, se expor para a galera também, mostrar como é que é o nosso processo, mostrar como é que a gente faz o que a gente faz e, mais ainda, ter esse contato, essa conversa com a galera. Tem o pessoal perguntando aqui quem é esse maluco, o pessoal pedindo pro Nerd mandar salve, Nerd. Tua galera aqui. Eu consegui acessar a live agora e eu vou dar uma olhada no chat aqui, eu vou acompanhando agora. Galera, é o seguinte, como eu expliquei, a galera tá entrando aí, vamos esperar lotar mais, tá? A gente também tá divulgando agora nas nossas redes sociais, mas basicamente a gente juntou o pessoal da Superboss para fazer uma live, para fazer um podcast aqui, trocar uma ideia sobre o que está acontecendo no mundo, sobre sugestões de vocês e por aí vai. Tá? Tem gente perguntando, cadê o Cauê do Manual do Homem Moderno? Eu nem sei eu nem tenho o telefone desse cara, velho. Eu ia chamar ele para um podcast. Mas a gente também pretende trazer alguns convidados, né? Essa era uma ideia também, né? De trazer, de repente, alguns convidados. Então, de repente, a gente pode verificar isso aí mais para frente, de trazer alguns convidados e tal. Eu só quero saber onde está o Copini. Ô, Johnny, se tu bota lá em cima na direita, lá, tu bota para todos os quadradinhos aparecer, tem um monte de quadradinho isso que eu ia lá falar, aparecendo. isso que eu ia falar. É por isso que o pessoal tava estranhando. Quem é esse maluco? Se não aparece isso. Eu vou postar no meu stories aqui. Aí, ó, show de bola, é isso aí, irmão. Showzaço de bola, agora tá outra coisa, realmente. Salve, salve, meus queridos, ó. Uma live extraordinária acontecendo. João Vitor, João Abrantes, Juanzito El Sedutor, Nerd El Sedutor. Cara, todo mundo junto aí, fazendo uma live até meio-dia. Então, entra agora, arrasta pra cima esses stories e vem com a gente. Show. E aí, pessoal, sobre o que vamos conversar hoje? A gente não separou nenhuma pauta, né? Mas... Tudo no improviso aqui. Tudo no improviso hoje. Acho que a gente podia falar um pouco, cara, sobre essa questão aí que tá rolando, né, do coronavírus. Eu sei que, pô, a galera deve estar de saco cheio disso, mas como que vocês estão lidando com isso? Como é que tá sendo para vocês esse isolamento social, né? O que vocês mais estão sentindo falta? O que vocês estão aprendendo de lição e sabendo e adaptando a sua vida e tal? Vamos conversar sobre isso. O que vocês acham? E quem gostaria de começar falando? Bom, Fala aí, começa falando, o canal. Não, eu vou divulgar aqui agora. Começa falando que eu não divulguei ainda, vai.
Primeiro vocês. Eu, nesse isolamento aqui, eu estou transformando meu isolamento numa espécie de casulo. Estou aproveitando a oportunidade para poder estudar, transformar, botar tudo em dia. Então, assim, já estou há mais de uma semana em casa sem sair e para mim está super de boa. Estou com minha família, estou com meus livros, botando a faculdade em dia, com todos os trabalhos que eu tenho que fazer, a pós-graduação também em dia. Então, assim, para mim está sendo uma oportunidade de atualização. E estou fazendo aquelas lives periódicas com o pessoal lá do canal para conversar e tudo. Então, assim, estamos resistindo bem aqui, sabe? Sem nenhum prejuízo. E vocês? Eu percebi, João, que você tá. Uma outra coisa que deve estar ajudando muito, talvez, é que você recuperou muito dos movimentos desde a última vez que eu te vi, cara. Sim, Guilherme cara. Barreto está basicamente recuperado, cara. Que isso? Alguém já viu isso daí? Alguém? Desde a última vez que a gente conversou com o João, olha só, cara. O cara tá totalmente recuperado, né? Eu tava vendo, eu dei uma passadinha na live sua de ontem, bem rapidinho, que eu tava aqui correndo também. A gente está aproveitando, tá do lado de cá, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, ó, como é que tá a mesa aqui, ó. Como é que tá as janelas, as mesas, a ruiva, como é que tá tudo por aqui. A gente, o que está acontecendo? Eu me mudei aqui no Rio de Janeiro, me mudei para o Leme, peguei um apartamento lindo, maneiríssimo, tipo, montei um estúdio aqui, e daí eu entrei, 2 semanas depois começou, né? Essa quarentena eu estava até meio já de olho, que eu estava vendo as notícias do pessoal lá do outro lado do mundo. Já em janeiro tinha uma galera que estava meio assustada, tinha uma galera, não, isso daí não vai dar em nada, não, vai ficar só na Ásia e tal, não sei o quê. Eu, tá, beleza, vou continuar com a minha vida. Entrei aqui com minha sócia, daí, pum, começou a acontecer isso daí. Aí eu falei, cara, a gente tem 2 opções, tá? Ou a gente surta, ou a gente fica maluco aqui, ou a gente pega e aproveita isso daí para trabalhar. Eu cheguei até a mudar meu cronograma, eu fazer um lançamento, eu fazer um aulão, né? Montar um aulão lá da máquina, montar um aulão do meu curso de relacionamento, de encontros, e daí eu falei, cara, o momento não é esse, a gente tem que ter um pouquinho de inteligência emocional nessa hora, em vez de fazer as coisas descalibradas e simplesmente ignorar o momento que as pessoas estão vivendo, vamos pegar e vamos redirecionar isso daí. A gente está fazendo todo um rebranding aqui da marca, trouxe uma excelente especialista de UX aqui para perto da gente, daí a gente está aqui quarentenado e trabalhando todo santo dia, estudando bastante também, e estamos fazendo o melhor que a gente pode em cima disso. Também, principalmente, dando muito apoio, cara. Tô percebendo, assim, o quanto importante que é a nossa comunidade, o quanto que as pessoas estão se dando apoio umas para as outras e o quanto que está sendo importante a gente dar apoio para elas também, a gente ter essa conversa com a galera também. Isso daí está sendo super importante. Com certeza. Cara, eu acho que, assim, o que está acontecendo é algo realmente extraordinário, assim, né, no mundo hoje. E muita pessoa tá entendendo agora e tá enxergando o quanto é necessário ter contato social, né? Senão o cara fica meio dando uma surtada dentro de casa sozinho. Mas eu vejo 2 tipos de pessoas. As pessoas que estão enxergando aprendizado e oportunidade nesse momento, né? Talvez a oportunidade seja de você ficar mais com sua família, talvez seja de você olhar para essa sua ansiedade de ter que ficar em casa e não conseguir parar quieto. Qual é a parte de ti que tem que ficar em casa? Porque eu entrei numa live com o Cris esses dias, velho, e ele falou assim, pensa em tu ficando em casa, tendo que ficar em casa e ansioso. Por que tu é ansioso? E ele pergunta, qual é a parte de ti que realmente tá ansioso? E aí tu começa a lembrar da tua adolescência, onde alguém te impediu de sair de casa, tá ligado? Teus pais provavelmente te disseram, vai ficar em casa agora, chega, tem que ficar em casa. E aí tu ficar com aquela ansiedade, com aquele remorso dentro, de raiva, tá ligado? Então, provavelmente a ansiedade que a pessoa tem de ficar em casa hoje, ela não é de hoje. Ela é uma ansiedade que ela tá vindo lá do teu passado. Então, é uma oportunidade para tu olhar para coisas que aconteceram na tua vida e perceber aonde foi a primeira vez que te proibiram de sair de casa, tá? Onde foi a primeira vez que te impediram de fazer esse tipo de coisa, de socializar. Muito importante olhar para isso. Só que tem pessoas que estão se vitimizando, tem pessoas que consomem mídia o dia inteiro sobre o coronavírus, sobre a tragédia, sobre as perspectivas. E você tem que entender, a mídia ela é alimentada pelo medo, porque o medo ele capta a atenção do ser humano
E eles descobriram isso em 1800 e tanto. E desde então, cara, é só tragédia, sabe? E é importante se informar, é importante. Mas essa informação te causando pavor, e ansiedade, será que ela é realmente benéfica para a tua saúde? Tu tem que saber o que tu tem que saber, tem que saber o que tu tem que fazer agora, ficar em casa, ficar de boa, não ouvir o nosso presidente, porque o cara tá doidão, tá? Não tá prestando atenção no que o resto do mundo, no que está acontecendo no resto do mundo, tá? Não, ele não tá, porque toda a situação da saúde, todos os cientistas, todo mundo tá errado, mas o cara tá certo, né? Mas enfim. Então é nós prestarmos atenção no que a gente pode estar fazendo, no que a gente pode estar salvando a vida das nossos familiares, das pessoas mais velhas que a gente ama, né? E tá com essa consciência ampliada, em vez de ser uma vítima de tudo isso que está acontecendo, enxergar a oportunidade. Exatamente. Então, são dois tipos de pessoas que eu estou vendo. E até corroborar o que você falou sobre ansiedade, né? Essa superexposição às notícias, na verdade, vai ter um efeito reverso do que vocês estão esperando. Pelo seguinte, já foi comprovado cientificamente que 5 minutos de estresse debilitam seu sistema imunológico por até 6 horas. Então, você fica mais propenso a viroses, colesterol alto, hipertensão, doenças cardíacas. Então, se você fica o tempo todo se expondo à notícia, você está, teoricamente, ficando 24 horas por dia estressado. E nessa brincadeira, você fica mais vulnerável para doenças oportunistas, que pode acabar fazendo com que você vá parar no posto de saúde e aí sim ficar exposto a isso. Eu estou seguindo a seguinte política: eu vou ver as notícias de 3 em 3 dias. Então, de 3 em 3 dias, eu vou tentar ficar focando em outras coisas, com mais calma. E outra coisa que eu também evito fazer, já até falei no meu grupo de WhatsApp isso, não fiquem compartilhando notícias no grupo, porque muita gente que está em grupo de WhatsApp está querendo fazer um detox do jornal e tudo. Então, o que adianta a pessoa ir para o grupo de WhatsApp e ficar também tendo acesso às notícias? A gente tem que fazer a nossa parte. Todo mundo está por dentro, sabe? É quase impossível, é só o que rola, mas tem que também ter um pouquinho de preservação do estado mental. Bom, aqui tô sentindo bastante falta de ir para a praia, surfar, jogar bola, as coisas que eu costumo fazer semanalmente, assim. Mas a minha rotina aqui não mudou muito, porque eu sempre fui ficar muito em casa, sabe? Só que aí o momento que eu saía de casa era o momento que eu ia jogar bola, que eu ia para a praia surfar, que eu ia praticar esporte, fazer alguma coisa. Ou sair com a Paula para jantar, fazer alguma coisa, e a gente não tá. Então, para mim tá sendo mais difícil essa parte, assim, sabe? Ontem à noite, tipo, eu tô respeitando totalmente a quarentena. A Paula tá tendo que sair para cuidar dos problemas pessoais do pai dela e tal, mas eu tava em casa direto. Ontem, cara, à noite, eu fui obrigado a sair para dar uma corrida, pelo menos, porque aproveitei um momento que tinha poucas pessoas na rua, cara, porque eu sentia que eu não ia nem conseguir dormir se eu não fosse fazer pelo menos algum exercício, sabe? Eu não hoje eu quero me programar melhor para fazer exercício em casa, mas, enfim, eu também estou aproveitando esse tempo aqui para estudar bastante e para planejar os próximos conteúdos que eu vou criar, principalmente que eu tenho algumas viagens marcadas. Eu não sei o que o Johnny está falando, eu acho que ele não está falando com a gente, mas o microfone dele está mutado, ele sabe disso, né? Acho que ele tá falando com a galera dele lá. Deve estar divulgando. Ô, meu, tinha que rir aqui. O cara falou assim, ó, pô, tô até com saudade de tomar fora das meninas da faculdade. Cara, mas é isso aí. O Juan deve estar sentindo falta aí, né, dos corpinhos. Eu não sei se ele tá namorando. Eu mudei de cidade, né? Vim pro interior de São Paulo agora. E, meu, cheguei aqui, cidade nova, eu quero explorar a porra toda, né? E tô aqui trancafiado. Mas, eu preciso ver os contatinhos. Mas tu tá fazendo alguma coisa de Tinder aí ou não? Pô, tô fazendo um bagulho de Tinder. Mas isso é interessante pelo controle de impulso, né, meu? O cara, eu particularmente tenho uma vida social ativa, tá ligado? Sempre todo final de semana sair e tudo mais. A hora que pausa, assim, meu, começa a se questionar de várias coisas, né, velho? E aprender a lidar consigo mesmo, tá louco. É apreciar a tua presença, né, meu? Nesses horários, nesses períodos. Mas é parte, né, meu? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é do interesse da galera do chat aí. Aumentou, ficou mais fácil o jogo online, assim, essas paradas? Tu tem notado mais presença feminina? As minas estão conversando mais ou tá a mesma coisa de sempre?
Cara, não sei se é porque mudou a bio, mas eu, particularmente, acho que tá sendo mais fácil, tá ligado? As minas estão chamando mais. Acho que o pessoal também tá ocioso, né? Tá dentro de casa, Então tá... não tem que fazer nada, então imaginei que fosse assim, mas por outro lado eu imaginei que também ia ter muito cara fazendo isso e aumentar a concorrência, as meninas iam encher o saco disso, sabe? Porque ia ter muito Puta, cara mas chamando elas aí também. que tem o diferencial, né, Nerd? Tu saber fazer. A maioria dos caras é oi, tudo bem, entrevista de emprego e tudo mais. Quando tu coloca uma bio diferente, uma paradinha diferente que faz ela ter interesse em você, aí o jogo vira, não é mais você correndo atrás de mandar mensagem. As minas começam a te chamar e tu tá ali, tá ligado? Tipo, de boa, meu, venha a nós ao vosso reino, tá ligado? Uhum. Isso é legal, Juan. Você já fez a fala uma coisa que vontade. eu sempre defendo, que é tipo, ao invés de ficar pensando, mensagem perfeita, abridor, como, cara, cuida do teu perfil, cara. Um perfil bem construído já faz assim 50, 90% do trabalho. Exatamente. Isso até mesmo na tua vida, né, meu? O cara se preocupa muito. Meu, eu preciso estar muito bem aparente, preciso ser bem sucedido, carro, moto, não sei o quê. Mas o cara esquece do mais importante, o fundamental, que é ele, o conhecimento dele. Ele se tornar uma pessoa interessante, automaticamente as pessoas vão querer estar perto desse cara, tá ligado? Só que a gente sempre foi ensinado desde a infância lá, pelo menos eu, tu precisa agradar o máximo de pessoas possíveis e ter coisas para daí as pessoas virem até você. Não, meu, se melhora internamente é a mesma coisa que a porra do Tinder, meu. Trabalha a porra do teu Tinder, deixa um Tinder interessante, que as pessoas vão vir, você não vai precisar correr atrás, tá ligado? E isso é muito, muito interessante, saca? Você trabalhar primeiro o teu eu em si, que automaticamente as pessoas vão vir até você, né, velho? Eu fui apresentado esses dias a um conteúdo estrangeiro e ele falava muito do efeito Hollywood. O que é o efeito Hollywood? Ele fala o seguinte: imagina que uma mina tá lá no Tinder ou no Instagram, por exemplo. Vem o Leonardo DiCaprio conversar com ela e ele fala: oi, tudo bem? Tu acha que ela não vai responder ele? Óbvio que vai. Por quê? Porque o cara já tem uma fama e já tem um potencial, um poder, assim, sabe? Cara, não importa o que ele falar, sabe? Então, mas eu não sou o Leonardo DiCaprio, mas você pode ter um perfil parecido com o do Leonardo DiCaprio. Se for ver, cara, o perfil do Caio Castro, velho, no Instagram. O cara faz foto de drone, faz foto pulando de bungee jumping, faz foto nas praias. Cara, o cara tem um perfil que causa esse efeito Hollywood, sabe? A menina olha e pensa, caralho, o perfil desse cara... Daí é o que eu falo, sabe? Os caras têm um perfil com 3 fotos na frente do espelho e não vai causar impacto nenhum. A guria vai olhar para aquilo e vai pensar, cara, por que eu vou responder esse cara, tá ligado? Cara, acho que exatamente isso, né, velho? Mano, o maior erro de todos parece ser assim, e eu lembro assim de muito cometer isso, é a parte onde a gente pensa que o jeito que a mulher se atrai e gosta de um homem é o mesmo que a gente gosta. O jeito que a gente gosta é realmente, nossa, ver o corpo, ver aquele fenômeno ali, né, a beleza toda. A gente tá pouco se lixando, muitas vezes, se ela tá fazendo skydiving, se ela tá fazendo muita coisa ou não, tá ligado? Só que a mulher, ela quer saber os tipos de comportamento que tu tem, como é que tu é no teu dia a dia, o que tu faz. Se tu é um homem que realmente tem um lifestyle, tem um comportamento e sabe se portar, sabe se divertir, sabe fazer as coisas acontecer, ou se tu é só mais um cara querendo mostrar o corpo porque tu acha que é isso que vai deixar a mulher, cara, atraída por ti, tá ligado? Essa semana eu lancei um vídeo no canal falando da foto na frente do espelho. E aí teve umas pessoas no comentário do vídeo, cara, que falaram assim, mas as minas botam foto na frente do espelho e os caras elogiam, por que elas podem e nós não? Assim, ó, idiota, tem 83 caras querendo ficar com a mina. Se você tiver 83 meninas querendo ficar com você, você bota a foto, tá ligado? Que você quiser, mano. Mas, porra, é tão básico isso, os caras não entendem. Eles têm esse complexo, eles têm que se comparar, assim, sabe? Ai, mas eu botei uma foto na frente do espelho e é a minha foto mais curtida desse, tá, cara? E se tu botasse uma foto puta massa, tu acha que... Quem disse que ela não seria mais curtida naquele dia, tá ligado? De repente foi o dia que o cara postou que tinha muita gente... E ela é mais curtida porque as pessoas sabem que ele quer a validação e elas vão lá e curtem pro cara não ficar mal também, tá ligado? Até eu ia curtir a foto do cara porque, tipo, se ele fosse meu amigo, porra, velho,
Valeu a tentativa aí, maninho. Tá com pena no cara? Ô, meu, pega esse like aí, vai. Para de fazer isso. Que entender aqui também. Que a gente tem que entender o seguinte: o nosso córtex pré-frontal é a parte do cérebro que pensa mais no longo prazo, que raciocina, que toma decisões ponderadas, é a última parte a desenvolver do nosso cérebro. Então, até os 21 anos, ela está se desenvolvendo. Pô, João, mas por que você está falando isso agora? Vou explicar. Até os 21 anos de idade, é possível sim que as garotas queiram um cara pelo corpo, porque elas não desenvolveram ainda a maturidade que elas precisam para enxergar no longo prazo e entender que o corpo não segura nada e que tem que ter personalidade e tudo. Então, qual é o resumo da ópera? Se você quer ficar só com as novinhas e, sabe, que é uma coisa superficial, até mesmo meio que um pouco frustrante, porque você sabe como é que elas são de lua, fica à vontade para postar foto do corpo. Agora, se tu quer uma mulher com personalidade, que pensa a longo prazo, que você quer alguma coisa além de poder conversar, ter alguma conexão, começa a pensar em transmitir características para além do seu corpo, porque elas vão querer saber o que você tem para oferecer além. É basicamente isso. O que acontece é o seguinte, tem uma coisa que eu... Pode falar. Só os primeiros 15 minutos, né? A beleza só importa nos primeiros 15 minutos, né, meu? Depois você tem que ter algo a mais para oferecer. E isso resume totalmente o que a gente está falando aqui, né, meu? Uma coisa que eu vejo que acontece é o seguinte, pega um gurizão da escola, da faculdade, que ele é popular, ele é bonitinho, ele é todo simétrico, loirinho do olho azul, riquinho, iPhone, roupinha de marca, ele para na frente do espelho e bate aquela fotinho dele aqui, ó. Aí, o arrombado, caralítico, feio pra desgraça, ele quer pegar e se comparar com aquele cara que já é famosinho, que já é popular, que já pega as minas. Mano, aquele cara lá, ele não precisa fazer nada, tá ligado? Mas daí pega uns arrombados que estão já fudido, feio pra desgraça. Aí eles querem também fazer, porque eles associam que a fama, a popularidade daquele cara vem daquilo, sabe? Então é muito querer parear comportamento, velho, só que não dá pra parear, porque as características são diferentes. Eu tenho uma coisa para acrescentar, cara, que ao longo dos meus estudos de ser humano, assim, eu comecei a entender o porquê que a mulher realmente ela observa mais comportamento do que a beleza do homem, por exemplo. Pensa assim, cara, se tu pensa em como a nossa biologia funciona, né? Numa gozada tu tem 500 milhões de espermatozoides. E num óvulo ela tem tipo 2 ovos por mês, se não me engano. Então ela tem capacidade de ter 2 filhos por mês, digamos, e tu tem a capacidade de ter 500 milhões. Então, isso leva a mulher a ter que selecionar muito mais, porque ela passa por 9 meses de gestação. Nossa, cara, tu dá uma gozada, acontece o que acontece e tu pode sair fora. Ela não. Então, naturalmente, a natureza, ela fez com que a mulher ela se tornasse muito mais seletiva, na minha visão, saca? E ela tem um mecanismo de seleção muito mais avançado do que o homem, tá? Eu sou essa é a minha teoria, assim, sobre como isso funciona, saca? E é muito atrelado ao nosso passado em si, né, velho? A tempo das cavernas e tudo mais, onde a mulher precisava selecionar um cara ideal para a sobrevivência dela, né, meu? Isso foi carregando ao longo da trajetória e inconscientemente está dentro da cabeça das pessoas até hoje, né, meu? Porque o ser humano foi evoluindo. Mas o cara sempre procura, eu quero ser o macho alfa da bola azul e não sei o quê. Não, meu, trabalha a tua parte interna, se torna uma pessoa interessante que tu vai conseguir atrair pessoas. Tem gente perguntando, né, sobre a parte social, assim, que é uma parte que todos nós temos bastante experiência. Mas como, por exemplo, manter o interesse de uma pessoa em você, né? Como ou nas perguntas, nas palavras ali, como não fazer ela perder o interesse? E, cara, minha resposta é bem simples. Para mim, é a pessoa aprender a se tornar interessante ao invés de procurar tentar fazer o outro se interessar por ti. Sabe? É uma coisa muito diferente. Tu se tornar uma pessoa interessante porque tu gosta de ser quem tu é feliz sendo quem tu é, sozinho, e tu tentar convencer outra pessoa que tu é interessante e ela gostar de ti.
né? Essa é a grande diferença, por exemplo, que me fez meus resultados decolassem. Completo. E é massa até porque você se torna até mais espontâneo quando você não tá esperando que a pessoa goste de você, tá ligado? E daí a pessoa vai bater pelas ideias por quem você é, tá ligado? Não porque você tá falando pra agradar. A mina gosta de morango e você odeia morango. Aí a mina fala, eu gosto de morango. Eu também gosto de morango. Tu não tá sendo congruente nem com você, nem com ela, tá ligado? E no fundo você coloca a cabeça no travesseiro e pensa, puta, tô usando a porra de uma máscara e ela não tá atraída por mim, ela tá atraída pelo personagem que eu criei e não vai durar, tá ligado? Uma hora a máscara cai, tá ligado? Não dura, né, brother? Tu vai ficar uma vez, de repente consegue um beijo, de repente até se tu for muito bom em decorar coisas, se for um ator muito bom, tu consegue uma transa, e aí depois o negócio vai degringolar, cara. Tu não vai conseguir manter aquela pessoa. E daí, pô, o que eu recebo de mensagem, tipo, eu não consigo fazer com que a parada dure, tá ligado? Meu, é óbvio que você não consegue fazer com que a parada dure. Tu não tá sendo verdadeiro com a pessoa, não tá jogando limpo. Você gostaria de que a pessoa... Tu se atraísse por uma pessoa e tu olhasse pra frente, puta, não é essa pessoa, tá ligado? Ela nem aparenta ser aquilo que ela tá demonstrando ser ou algo do gênero. E tal, é aquela parada, o cara tá em incongruência, na melhor das hipóteses, ele vai conseguir lá um beijinho, sexo, alguma coisa, e, assim, se ele der sorte... Porque as meninas percebem isso, né, cara? As mulheres, as pessoas, em especial as mulheres, que recebem um treinamento social muito mais intenso na infância, na adolescência, elas percebem isso, elas percebem quando o cara não tá congruente, elas percebem quando o cara tá fazendo um papel. Muito dificilmente ela não vai perceber quando o cara tá fazendo um papel. E daí, uma coisa que eu falo muito, o pessoal fica às vezes, não, que saco e tal, não sei o quê. A menina percebeu que eu não tava confiante, e daí ela se afastou, brother. Isso é o de menos, tá? Isso daí é a melhor coisa que pode acontecer, é a menina perceber que você não está congruente, perceber que você não está no seu centro, perceber que você não está no teu melhor, que você não está confiante, e ela se afastar. Essa é a que está sendo honesta. Pior é quando a menina percebe isso daí e pensa, opa, oportunidade. Daí é bem pior. E daí é uma coisa que muitos caras às vezes ficam preocupados. Como é que eu identifico e tal, não sei o quê. Oportunidade. Se você não está congruente, se você sabe... Mas oportunidade de quê? Eu não entendi. Oportunidade dela te manipular daí? Sim. É uma parada que se o cara não tá confiante, se o cara não tá congruente, tá? Se o cara não tá confortável dentro da pele dele e as coisas estão misteriosamente dando muito certo, sei lá. É fácil de explicar isso aí se tu pensa assim, todos nós passamos por isso, assim, tu conheceu uma pessoa, aí tu passou a noite com ela, tu dormiu com ela, e daí no outro dia, das duas, ou tu viu que a maquiagem saiu fora e ela não era nada daquilo que ela aparentava ser, que é a mesma coisa que acontece, tipo, com a mulher, que acontece como comportamento, ou, tipo assim, a pessoa era incrível antes de tu namorar com ela. Ela era incrível, ela era parceira, ela gostava do que tu gostava, ela não reclamava de ti, ela aceitava as tuas críticas e aquilo que tu falava. No momento em que ela percebeu que ela te fisgou, ela começa a mudar e agora ela não aceita mais tuas críticas. Agora ela te critica. Agora ela vai pra cima de ti. E aí, tipo, aquela pessoa maravilhosa que tinha conhecido antes, parece que ela evaporou, tá ligado? E ela realmente mostrou quem ela é. E acontece entre homens, tanto fala, é coisa de ser humano, né? Não é coisa de... Homens também fazem isso. Mas essa é a pior coisa que pode acontecer, cara. É absolutamente isso, e aí que tá. No final acaba que acontece... Eu sempre lembro de um amigo meu que falava assim, cara, tem umas garotas que eu conheço e tal, que eu fico com elas, e daí, quando termina a noite, eu quero ou me jogar pela janela ou jogar menino pela janela. Eu não quero fazer mal para elas, eu quero que ela desapareça o mais rápido possível. É porque no final, se você fica buscando só o social, só aquele prazer momentâneo, em vez de tu voltar para o teu centro e ver, não, qual o tipo de relacionamento que eu admito dentro da minha vida e o que eu preciso mudar também em mim, né? Qual o tipo de comportamento que eu preciso mudar, qual o tipo de hábito que eu preciso cuidar, qual é o tipo de relação social que eu quero construir. E daí o cara consegue ter uma relação muito mais duradoura. Não querer se encaixar na pessoa, né, meu? Exatamente, não querer se encaixar, que é exatamente o que o Juan falou. O pessoal vai em muita de opinião. Uma frase
que eu estudava sedução e pai, e daí eu vi uma frase muito genial que era para fazer que as pessoas se conectassem comigo e pá. E a frase era, meu, eu falar pra mim assim, percebe que o quão você está gostando de mim e não sei o que, não sei o que. E umas paradas tipo, pá, meu, pra pessoa gostar mais de mim, tá ligado? E eu, pá, e essa parada assim, e eu falando as frases assim, me sentindo, pá, um bosta por dentro, tá ligado? E passou anos, velho. Isso aí aconteceu faz uns, sei lá, uns 5, 6 anos. E eu nunca esqueço dessa porra, do quão inautêntico eu fui, tá ligado? De querer fazer uma frase pra manipular a pessoa pra que ela gostasse mais de mim e a gente tivesse uma relação feliz pra sempre, tá ligado? Tá louco. Uma hipnose, né, cara? Não, tá louco, velho. E pra você ver o quão a inautenticidade bate, porque eu lembro dessa porra como se fosse hoje, tá ligado? O quão incongruente eu fui. Eu tenho uma pergunta pro Nerd até. Tá? Primeiro, eu só quero dizer que a Ana Cláudia, que é uma das mulheres que tem aqui, super bonita, cara, olha pela foto dela ali, ela fala assim, a coisa mais fácil de perceber para uma mulher é um cara inseguro, tá? E aí tem gente falando aqui, como é que tu muda ou falar um pouco sobre a autoimagem? Porque eu acredito que todos nós, senhores aqui, de alguma forma, um dia tu tinha uma autoimagem sobre ti mesmo, uma imagem, tinha uma opinião sobre ti mesmo, que tu não era um cara tão atraente, não era um cara que tinha esse sucesso, talvez como homem, talvez como empreendedor, talvez como namorado, sabe? Então, eu sei que o Nerd, ele tem uma história, um background, onde ele não estudou muito a sedução, ele era um cara que foi se desenvolvendo através dos próprios erros. Então, como é que tu vê que mudou, ou vocês também, né? Como é que vê que mudou essa imagem que tem de ti, saca? De um cara que antes era inseguro, para tu te convencer que agora tu não é mais, tá ligado? Psicologicamente. Na verdade, eu lembro muito, assim, ó, eu comecei a perceber e ganhar mais confiança, isso por causa de uma das coisas que eu considero uma das minhas melhores qualidades como sedutor, que é a análise de sinais. Vou explicar. Ontem eu estava olhando um vídeo, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com análise de sinais e análise de intenções e saber ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo ao meu redor. Ontem eu estava vendo um vídeo e o cara perguntou para a menina, fez uma pergunta difícil para ela, assim, qual pessoa você mais odeia no mundo? Não, desculpa, ele perguntou para ela, qual a sua maior insegurança? E ela fez exatamente assim, ó, ela fez assim e respondeu complexo. Aí o entrevistador entendeu que era um complexo que ela tinha, um complexo de inferioridade, e aí ele foi por essa linha, tá, mas complexo de inferioridade, e ela ali pensando. E eu já tinha entendido que ela estava dizendo complexo, que era uma pergunta complexa, vocês entenderam? Uhum. E, cara, eles ficaram ali uns 15 segundos nesse mal entendido. Ele pensando, bom, explique melhor, como assim complexo? E ela pensando, porque era uma pergunta complexa para ela, entendeu? Porque ela não sabia falar qual era. Então, tipo, eu já tinha... Na hora que ela falou complexo, parece que na minha cabeça abre duas vertentes. Será que ela falou complexo de que é uma pergunta complexa ou será que ela tem um complexo? Eu avalio as situações e eu geralmente acerto naquela palavra que ela estava falando. Bom, por que eu expliquei isso? Porque isso acontece o tempo todo na nossa vida. Às vezes, uma garota fala uma coisa, algumas pessoas levam para o lado negativo, outras pessoas levam para o lado positivo. Tipo, não quero sair contigo. Ela não gosta de mim. Ou, ela não pode sair comigo. Ou, tal. Milhares de situações, entendeu? Então, essa sempre foi uma das minhas melhores características como sedutor, eu acho, porque eu sempre analisei várias situações. E depois, eu também analisei muitas situações passadas. Eu comecei a ganhar minha confiança quando eu percebi que garotas que eu achava que eram inatingíveis, que era impossível de eu conseguir conquistar, através de análise de comportamento delas, elas estavam afim de mim, tá ligado? Então, eu comecei a perceber, cara, antes eu estava num nível de insegurança que eu não me achava capaz, e agora eu tô vendo que, tipo, conquistei aquela mina, que não é nada demais, e eu posso almejar até mais garotas
de acordo com a minha seleção, estariam num nível maior, sabe? E eu comecei a aposto perceber tu viu cara, também que elas eram inseguras, né? E outra, eu comecei que ela também é. Sim, e eu comecei a perceber, cara, que assim, ó, quanto tempo eu perdi por conta das minhas inseguranças. Por exemplo, assim, ó, uma situação que eu vejo, assim, ó, mano, tinha umas minas muito gata na minha faculdade, muito gata, que eu nunca fiquei. E aí, depois que eu saí da faculdade e tal, eu encontrei uma mina numa balada, eu fiquei com uma mina na balada. Só que era uma mina gata, só que não era as mais gatas da sala dela, que seriam essas minas que ela tá falando. E ela falou para mim assim, Rafa, quando tu ia para nossa sala falar das festas, tu tinha um piercing aqui, eu nunca me esqueço. Cara, todas as meninas da minha sala eram a fim de ficar contigo. Daí eu pensei, até a Pimentinha, até a Bruninha, assim, todas, cara, deu assim, porra, velho, que merda, velho. Olha só, eu perdi a oportunidade, não fiquei com as minas, simplesmente por insegurança minha, tá ligado? E porque eu não fiz o que tinha que ser feito, tá ligado? Eu podia ter pego muito mais minas e é isso. Foda, né? O cara pensar que perdeu a oportunidade. Então, isso aí, queira ou não, é o que você falou, de eu aprender através dos meus erros e tal. Eu fui construindo a minha confiança baseado em situações como essa, assim, que eu fui entendendo como funciona. Mas essa imagem, então, ela foi construída através de atitude, né, velho? Sim. Ela foi construída através de atitude, porque uma coisa é... Eu digo assim, ó, eu digo que tem 3 pilares, tá? O pilar do desejo, o pilar daquilo que tu quer, para todo mundo isso. O pilar daquilo que tu quer, que ele precisa dar um match com as tuas atitudes, as ações que tu toma. Muita gente quer muita coisa, mas o cara toma atitude tipo 50% do que ele quer, 100%. Uhum. Só que existe ainda um outro pilar que ninguém fala, que é o pilar de autoimagem, é daquilo que tu considera ser. Então, o cara, ele tem um desejo nível 100. Ele tá agindo, às vezes, nível 100, porque ele tá querendo. Só que a imagem que ele tem de si mesmo é de um cara tímido. É de um cara que não é bom com as mulheres, é de um cara que ele é rejeitado, ele não é amado pelas mulheres. E ele tem que se provar. E aí a autoimagem dele é, tipo, 50 comparado àquele desejo 100 que ele tem. Tá entendendo? E aí ele nunca vai chegar lá, velho. Se ele chegar, ele vai cair rapidinho. Ô, Felipe, ele vai fazer alguma coisa para se sabotar, saca? Posso contribuir com mais uma coisa aí? Para a galera também de desconstruir essa autoimagem, né? Até estava conversando na mentoria do Chris. Para tu desconstruir essa imagem, porque a partir do momento que tu carrega a tua jornada em si, desde a tua infância, tu vai construindo imagens de acordo com as pessoas vão falando para você. Ah, você é feio, você é bonito, você é baixo, você é alto, você é narigudo, enfim. E daí, quanto mais informação tu recebe dessas, tipo, exemplo, eu recebi 50 mil informações que eu sou nanico, tá ligado? Eu sou baixinho. Então, eu enraizei isso em mim. Ah, eu sou feio. Ah, eu sou tímido. Aí que tá. Quando você recebe essa informação que você é tímido várias vezes, você, puta, realmente, eu sou tímido, tá ligado? Puta, fudeu, não vou conseguir socializar. E daí, tu se apega a essa imagem, essa autoimagem em si, de ser tímido, que vai morrer assim, porque todo mundo intitulou você como tímido. Aí você começa a se comportar como tímido, e aí leva a vida inteira como tímido e acha, não, é assim, as pessoas me apontaram, eu acho como tímido e já era. Não, meu, para você mudar essa autoimagem que você tem que entender isso, colocar na tua cabeça, na prática, tá ligado? Meu, vamos desconstruir isso aqui. Como que eu vou fazer isso? Meu, vai lá, se desafia, conversa com uma pessoa, conversa com duas. Por isso a prática ela é tão importante, mesclado com a inteligência, saca? De você entender intelectualmente e jogar pro emocional, que é o que o Cris bate muito na tecla, né, meu? Quebra essa crença indo praticar. Coloca aí, enraiza, meu, eu não sou tímido, vamos lá, conversa com uma pessoa, conversa com duas, três. E quanto mais tu vai fazendo, mais tu desapega dessas crenças limitantes que te impedem de pedir, de socializar, de construir uma imagem realmente positiva para você, para tua vida, não só nessa parte de mulheres, mas até mesmo na tua parte de profissional, relacionamento, enfim, familiar. Desconstrói isso. Quanto mais tu vai fazendo, mais vai desconstruindo e quebrando essas crenças, mais vai se tornando confortável para você fazer o que tu quer e desvincular desses rótulos que te colocam durante a vida, tá ligado? Certo. Eu até quero contribuir com uma coisa. Muitos de vocês não devem me conhecer,
mas eu tenho uma história de que eu era um cara muito tímido e sem confiança, e eu me transformei através da sedução. Eu já fui PUA, não estou mais envolvido com esse meio, mas comecei nessa parte do PUA e tal, né? E eu comecei meio que da maneira errada, tá? Porque eu só mirava na camada superficial da autoimagem, que são as técnicas de conversa, a linguagem corporal, a aparência, tá sempre estiloso. E eu vou explicar por que isso não é bom com analogia, inclusive. Acho que ano passado ou retrasado, teve um cara que pegou um Uno e ele tinha tanta paixão pelo Lamborghini que ele pegou um Uno e ele construiu um Lamborghini em cima do Uno dele. Ficou uma obra de arte, ficou muito parecido com o Lamborghini e ele chamou de Lamborghini. Ou seja, quem olha de fora está vendo um Lamborghini, mas ele deixou de ser um Uno por dentro? Não. Aí a pessoa pensa, poxa, um Lamborghini, pô, eu quero dar uma volta. Aí ela entra no carro, porra, que merda é essa? É um Uno, é um motor 1.0. Isso aqui não tem nada de Lamborghini, isso aqui. Ah, pô, vai passear, né? Então o que acontece? Muitas vezes a gente está tão focado em parecer um Lamborghini e a gente não trabalha o motor de dentro, que a gente continua sendo um Uno. Não adianta você querer ser um Lamborghini se o teu motor atualmente é um Uno. Então começa a trabalhar o teu motor, a tua potência, a tua velocidade, tudo, que, cara, é muito mais jogo para você ter consistência, sabe? Eu aprendi isso da pior maneira possível, porque eu acabei criando uma persona, uma personagem, a gente chama isso na psicologia de narcisismo compensatório, e o que acontece? Assim como o cara do Lamborghini, né, do Lamborghini com Uno, teria vergonha de começar a deixar as pessoas entrarem lá por medo de elas descobrirem a verdade, eu estava igual esse cara. Eu passava uma imagem de um cara muito foda, muito confiante, mas quando alguém entrava na minha vida, a pessoa via a verdade e acabava se decepcionando. Então, depois de eu ter algumas perdas, umas decepções e não querer aceitar a verdade, eu pensei, não, eu tenho que enfrentar minha sombra, tenho que enfrentar esses demônios, eu tenho que começar a trabalhar de dentro para fora. E foi aí que a verdadeira transformação começou. E, cara, muito louco isso, porque, assim, tanto eu quanto o Felipe, a gente estudou muito o material do Dr. Joe Dispenza, que fala exatamente sobre autoimagem psicocibernética. Tem até o livro do Joe Dispenza, que é a nova psicocibernética, que trata muito bem disso daí e que vai fundo nesse sentido, que não adianta você aprender as técnicas externas, isso é uma coisa que o Felipe tem falado muito ultimamente também, não adianta tu aprender as técnicas externas e falar de um jeito diferente, se comunicar de um jeito diferente e fazer uma linguagem corporal diferente se tu não está confiante por dentro. No final, e principalmente agora que a gente vai ter esse tempo dentro de casa, né, pra gente, que a gente vai ter mais tempo livre, tem muita gente que está aí com muito mais, de repente ficou com muito mais ócio do que tinha disponível antes. Esse é um excelente momento agora para a gente pegar e, beleza, o que a gente precisa cuidar da fundação, dos pilares de base, né? Como é que a gente, em vez de fazer um Lamborghini, em vez de a gente pegar e montar uma arte em volta, né, fazer uma embalagem nova, por que a gente não trabalha a base? Por que a gente não trabalha por dentro? Por que a gente não cuida do motor? Isso é uma parada que profissionalmente aqui na minha marca, aqui no que eu estou fazendo, no meu trabalho, a gente está fazendo isso agora, né? A gente está fazendo todo um rebranding aqui da marca, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando, estou reconstruindo todos os meus cursos, vendo o que precisa ser feito, o que precisa ser cuidado, o que está faltando de atenção para os alunos, o que precisa melhorar, o que está muito bom, a gente precisa dar mais atenção, e essa é uma oportunidade que vocês que estão assistindo aí de casa, e que todos nós, como um todo, agora a gente vai poder pegar e tirar esse tempo, tá? Isso é uma coisa que a gente já incentivava, tanto eu quanto o Felipe, Nerd, João, até o Binho, o Juan também, a gente já incentivava isso. Cara, trabalha pelo interno, começa pelo interno, começa pelo jogo, o tal do jogo interno, né? O João citou aí a época PUA aí da galera, e começa pelo jogo interno, tá? Isso é uma parada que a galera meio que deixava de lado, tá, na época PUA, e é uma parada que no final é todo o jogo. No final, o jogo inteiro é você contra você e tendo toda a humanidade como seu aliado, você querendo ou não. Quando muitas vezes a gente acha que o jogo é contra toda a humanidade, tendo a si mesmo contra aliado. Não é o contrário. É você contra você. Caralho.
tendo todo mundo para poder te ajudar. Ô, pessoal, olha só, eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui. Como o tema era confiança, né, que vocês estavam falando, eu vou até escrever aqui, porque há um tempo atrás eu meio que desenvolvi uma teoria sobre autoestima, que para mim está totalmente ligado à confiança. Até peço a opinião do João Abrantes, que é mais estudado nessas questões, mas eu fiz aqui, como eu não fiz baseado em livro nenhum, né? Eu fiz baseado nos meus pensamentos, eu fui evoluindo ao longo dos pensamentos, porque na minha opinião as pessoas, elas aprendem de várias formas, mas duas dessas formas são, algumas pessoas aprendem através da motivação, você chega para ela e fala, vai lá cara, você consegue, você precisa tomar as rédeas da sua vida, amigão. Beleza, tem pessoas que gostam de aprender assim. Então elas vão ver um vídeo motivacional, elas vão ver alguma coisa, e aquilo ali vai inspirar elas a ter uma mudança na vida delas. E outras pessoas precisam de um plano de ação. Elas precisam entender que para atingir determinado objetivo, ela precisa fazer isso, aquilo, tal. E existem outras formas de aprender também. Eu citei essas duas que eu considero as que eu vejo que as pessoas mais têm proximidade assim de aprender. Então eu desenvolvi aqui uma linha de pensamento sobre como atingir uma autoestima, que na minha opinião, a autoestima é um conjunto de confianças. Quando você, por exemplo, eu sou confiante se eu for chegar numa mina, eu sou confiante jogando bola, eu sou confiante surfando, eu sou confiante conversando com qualquer pessoa, apresentando um trabalho, eu sou confiante fazendo várias coisas, então isso constrói uma autoestima. Pô, eu sou confiante em toda coisa. Eu quero que você vá pescar. Porra, eu nunca pesquei, mas eu surfo, então eu entendo um pouco de mar. Na pescaria vai ter outras pessoas, eu vou saber socializar, vou saber tirar minhas dúvidas, sabe? Eu não tenho medo de perguntar uma coisa, então por que eu não vou ter confiança em pescar também, sendo que eu sou confiante em tantas outras coisas? Então, eu acabo tendo uma autoestima boa. Eu me acho confiante em várias coisas. Então, eu fiz mais ou menos um passo a passo para você atingir essa autoestima. O primeiro estágio dessa construção da sua autoestima seria a vontade. O que seria a vontade? A vontade de você fazer alguma coisa, entendeu? Basicamente, cara, você ter vontade de fazer as coisas. Você tem vontade de fazer as coisas hoje em dia? Você tem vontade de criar um negócio, sair com as minas? Você tem essa vontade? Você tem que ter essa vontade. Não adianta você assistir um vídeo meu onde eu ensino você a pegar as minas, mas você não tem vontade de pegar a mina. Então, não faz sentido aquilo. Então, primeiro seria isso. A segunda coisa que pode te ajudar a construir sua autoestima seria o conhecimento. Por quê? Porque a vontade, ela não basta. Se você não sabe como fazer as coisas, você não consegue tomar coragem para botar em prática, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, assim, eu vejo muito assim, eu gosto de jogar bola. Às vezes eu assisto um vídeo de dribles do Zidane, do Neymar, cara, aquilo ali parece que eu aprendo um pouco e me dá uma vontade de colocar em prática. Então, às vezes o cara pega um vídeo, assiste um vídeo do Ned, assiste um vídeo do Juan, chegando nas minas, cara, ele vai aprender, nem que seja uma frase pronta, tudo bem que não é o ideal, mas através do conhecimento já te dá uma motivação, porque você sabe o que fazer. O problema é você ter a vontade e não ter o conhecimento, então você não sabe nem como começar, você não tem... porque, cara, você não tem experiências, afinal, você não tem a confiança. Beleza. O terceiro estágio seria a coragem. Escrevi errado. Coragem. Por quê? Porque olha como uma coisa leva a outra. A vontade te leva a ir atrás do conhecimento. O conhecimento te faz ter coragem para colocar em prática. Certo? Cara, aí a partir do momento que você tem coragem para colocar em prática, isso aqui vai fragmentar em, por exemplo, em duas coisas: acertos ou sucessos, erros ou fracassos. Então, quando você tem coragem, você tem ou acertos, sucesso, ou erros, fracassos. E aí, você adquire experiências. Quanto mais experiências você adquire, você acaba sabendo qual é o seu melhor jeito de lidar com aquilo.
Então, se você adquirir experiência com as minas, você sabe quais as frases que combinam mais com você, combinando com aquela coisa que o Rô falou de congruência, certo? Então, o Rô fez uma coisa anos atrás que foi incongruente, e ele sabe que ele não vai mais usar aquilo. Isso, queira ou não, serviu para ele, sabe? É uma experiência. Da mesma forma, os sucessos que ele teve deram uma base de conhecimentos que ele pode usar, sabe? E tudo isso. E aí ele adquiriu essas experiências. E o conjunto de experiências, você atinge a sua confiança. E aí você começa a aprender as coisas, tá? Sabe? E aí depois, daí você atinge a sua confiança. Quanto mais confianças você atinge, como eu falei no começo disso, mais autoestima você constrói sobre a sua vida. A autoestima, para mim, é um conjunto de confianças que você tem na sua vida, e aí você vai conseguir ser bem-sucedido nas coisas que você quer. Você não vai ter mais medo de não saber fazer uma coisa, porque você tem tantas confianças em outras coisas, que daí você, vou encarar essa parada aí mesmo nunca tendo feito isso, porque, mano, já fiz isso tantas vezes na minha vida e, cara, às vezes deu certo, às vezes deu errado, mas eu vou saber lidar, sabe? Eu vou saber, reagir, mesmo se der errado, e vou saber... E aí, para mim, na minha opinião, é mais ou menos isso. O que vocês acham disso? Pode crer. Cara, se vocês me permitem a palavra, isso aí é a diferença do que eu chamo entre uma confiança em coisas específicas, uma confiança situacional, e uma confiança raiz, uma confiança onde é a real autoestima, tá? Que o maior estudioso da autoestima do mundo é um cara chamado, um psicólogo chamado Nathaniel Branden. Ele escreveu inúmeros livros sobre isso aí. E o que ele diz? Que a autoestima, no final das contas, o resumo dela é a reputação que tu adquire contigo mesmo. Ou seja, a tua autoimagem é o que a parte externa, o sentimento da tua autoimagem, do que tu considera sobre ti mesmo, é a tua autoestima. Então pensa a reputação que tu dá para outra pessoa. Olha aquela pessoa bonita, aquela pessoa feia, aquela pessoa baixinha, aquela pessoa alta, aquela pessoa rica, aquela pessoa não é. Né? Toda a reputação que os teus julgamentos contra as outras pessoas é a reputação que tu dá para elas. Mas existe a reputação que tu dá para ti. E esse conjunto de reputação é o que acaba gerando esse sentimento do quanto tu confia, que eu acho que era o Nerd que estava querendo dizer, quanto tu confia que tu é capaz de se virar nas situações. Porque uma coisa tu, eu sei fazer um vídeo, eu sei falar com uma mulher, eu sei surfar, eu sei jogar bola. Mas tem coisa que tu não sabe, então vão te colocar para cozinhar para 10 pessoas. Putz, nunca cozinhei para 10 pessoas. Mas meio que tu confia que tu vai dar um jeito, tá ligado? Essa é a confiança que eu sempre quis passar pra galera. Tu confia, tu não sabe cozinhar direito, mas tu confia, velho, eu vou aprender, eu vou dar um jeito, eu vou me virar. Eu gosto dessa palavra, eu vou me virar, tá ligado? E aí é onde, pode não sair a melhor coisa, tu não sabe se tu vai ser bem-sucedido, tu não tá se preocupando exatamente se tu vai ser bem-sucedido. Te deram a missão, velho, vou fazer, vou me virar. E cara, tu ter essa confiança contigo é algo absolutamente extraordinário. Porque tu navega pela vida com uma sutileza, com uma leveza muito maior, né? Sim, e porra, tá muito interligado nas tuas experiências em si. Pô, eu não sei andar de bicicleta. Aí tu lembra a primeira vez que tu pegou a bicicleta, tava com rodinha. Depois tu tirou a rodinha, tomou uns tombos, caiu, levantou. Chegou um momento que tu aprendeu a lidar com a bicicleta. Hoje em dia tu anda sem as mãos suave. Porque você colocou na tua cabeça que, as situações fizeram porque eu me tornasse confiante. Mesma coisa com, por exemplo, uma abordagem. Por que eu desvinculo da questão de me preocupar mais com o que falar e chegar e foda-se, já era? Porque tu aprende a lidar com o improviso e aprende a ser mais criativo, tá ligado? Toda interação é uma interação nova. Ou seja, tudo que é novo te dá mais motivação. Puta, eu não sei o que eu vou falar, o que eu vou fazer, mas eu vou lá, eu vou executar. E daí tu vai se tornando cada vez mais criativo e confiando cada vez mais em você. Isso não só nessa parte de abordagem e tudo mais. Até mesmo, sei lá, sair da casa dos seus pais, por exemplo. Puta, não sei o que vai acontecer. Não sei como eu vou sobreviver, não sei como eu vou comer, não sei como eu vou pagar, mas eu vou fazer, eu vou me virar, foda-se. E daí tu vai absorvendo, vai dando mais confiança para você. Tu vai adquirindo mais confiança com base nas tuas experiências em si.
Porque tu fez, executou, viu que não morreu, meu, tá tudo certo, vamos fazer de novo. E vai indo, tá ligado? É uma constância. Bom, gente, eu vou ter que sair, mas não sem antes deixar aqui a minha contribuição também sobre esse assunto, né? O Dr. David Lieberman, ele fala que autoestima e ego são meio que antagonistas, né? Que a autoestima é um sentimento de validação que não depende da aprovação de ninguém externamente. Já o ego é uma validação que depende de alguém externamente. Então, por exemplo, uma pessoa que se acha bonita, independente de como ela está, autoestima. Uma pessoa que só se acha bonita quando alguém está validando e elogiando, ego. O Johnny fez uma analogia uma vez muito boa, dizendo que o ego é como se fosse a gordura da nossa personalidade, né? Então, todos nós temos, é uma camada que a gente tem. E assim como o ser humano, não existe um ser humano com 0% de gordura, não existe um ser humano com 0% de ego, tá? Então, se o ego é a gordura, eu diria que a autoestima é a massa muscular. A gente tem que sempre lutar para secar o ego e crescer a nossa autoestima. O Nerd fez um ponto muito bom, porque nós temos dois tipos de autoconfiança para construir. Temos a motivacional e a construída, né? A motivacional realmente é aquela que eu só vou conseguir falar com alguém hoje se eu escutar uma música que eu gosto. Ou então, se eu tive uma semana boa, então eu vou hoje conversar com alguém. Então, você vê que a pessoa sempre precisa de um estímulo externo, alguma coisa. Isso é mais ou menos você condicionar a tua autoestima a elementos externos. Vira ego, isso. Então, assim, eu achei muito pertinente o que todos falaram. Só acrescento aqui também que um elemento que é fundamental aqui é autoaceitação, sabe? Você tem que aceitar não só o que você tem de bom, mas também o que você tem de ruim. Porque enquanto você não aceita essas coisas, você não vai mudar. E eu usava muito a parte da autoaceitação, até mesmo quando eu ia conversar com as pessoas. Pensava assim, eu sou tímido. Bom, o que eu pensava quando eu era tímido? Meu problema é querer que as pessoas verem que eu sou tímido, né? E se eu tacar o foda-se e disser que eu sou tímido mesmo? Chega assim para a mulher, moça, olha, com licença, olha, eu pareço estar calmo aqui por fora, mas por dentro eu tô, olha, caraca, o coração batendo forte, eu sou um cara tímido, tá? Eu não tô acostumado a fazer esse tipo de coisa, mas eu não podia ir embora sem pegar teu nome, sem conversar contigo. Então, olha, se ficar um pouco esquisito aqui, já sabe que... E, cara, só o fato de eu falar que eu era tímido, de eu liberar isso, me dava uma libertação dentro de mim, que na hora eu perdi a timidez. Eu pensei, caraca, esse negócio de autoaceitação é, assim, libertador. Você perde medo de esconder os teus demônios e você faz as pazes com eles. É basicamente o que o Jung fala da gente se reunir com a sombra. Então fica aí e daí do nada fica tudo muito mais... Fica mais tranquilo lidar com eles, você consegue controlar eles muito melhor, né? Mas beleza, e é isso. Eu tenho que sair agora, mas continuem com esses feras. Foi um prazer estar com vocês aqui. E que seja a primeira de muitas, né? Valeu, meu querido! Vai ser. Falou, meu velho. Salve, João. Obrigado. Obrigado demais pela tua participação. E assim, cara, isso daí é uma parada que... essa analogia que o João Abrantes mencionou, tá, antes de sair, que ele falou sobre essa gordura, né, que o ego trata como essa gordura da sua autoestima. Eu tenho estudado bastante sobre Jung e Freud, tenho lido bastante aí o material as interpretações que o pessoal tem deles, e tem um cara que está soltando aí bastante coisa ultimamente, falando de psicologia humana, falando de como que você cria essas emoções fortes, que é o André Diamandi, o cara lá do Sexy Canvas, e ele soltou nesses vídeos que ele está soltando aí ultimamente, do como que o ego é essa conexão entre o id, que é o seu animal primal, é a sua versão mais, sua essência mais instintiva, e o superego, que é toda a supressão social, todas as regras sociais, tudo que a sociedade coloca para te manter produtivo em sociedade sem meter o louco, literalmente, né? Sem dar uma de maluco. E nesse sentido, isso daí é uma parada que eu achava que meio que discordava da minha teoria inicial sobre ego, autoestima e essência, e no final percebi que as duas se encaixam muito bem. O que acontece? O ego, segundo não sei se o Freud ou Jung, eu acho que o Freud, o ego, ele é essa conexão, essa ponte entre o teu id, teu animal primal instintivo, e teu superego, que é a sua interpretação das regras sociais que te impedem de fazer merda.
né? Te impedem de ser completamente imbecil e ter zero inteligência social. O ego faz essa ponte, né? O ego que chega, não, peraí, calma, dá para a gente encontrar um meio termo entre os dois. Imagina a situação, você vê de repente uma menina numa festa, uma menina num bar, num evento, tal, não sei o quê, o id já pensa, não, quero ficar com ela e foda-se, é isso que eu quero. O superego, não, você não pode chegar ali, você não pode incomodar ela, você não pode arrumar um problema. O ego vem e faz essa ponte, opa, peraí, não, se você chegar ali, na moral, fazer a tua abordagem, dar o teu sorriso, mostrar o que você veio, jogar o teu jogo, você vai ter uma chance de satisfazer o teu id sem quebrar as regras sociais que o superego está forçando aqui. Aí que tá. Esse ego, ele precisa estar saudável. Muita gente fala, quebra o ego, destrua o ego, elimine o ego, mate o ego. Pessoal, nossa, tadinho do ego, cara. Vocês estão querendo assassinar ele. E, na real, o ego ele tem que estar em equilíbrio. Não pode estar gordo demais, porque se o ego está gordo demais, tá? Isso daí foi a analogia que o João estava passando, de coisa que eu tinha passado para ele já desde 2017, na época da primeira imersão Boss. O que acontece? Se teu ego está gordo demais, você começa a passar por cima das pessoas, porque teu id começa a vencer, né, essa discussão. Enquanto que se seu ego está magro demais, você está indo demais para autoaceitação nesse caso. Enquanto que se o ego está magro demais, está fino demais, o teu superego começa a vencer essa discussão e você começa a deixar as outras pessoas passarem por cima de vocês. E quem aqui, entre os experts aqui, entre essas lendas aqui junto comigo, e quem aqui no chat já não passou pelas duas situações? De chegar e perceber que estava muito acelerado, muito firme, muito primal no seu instintivo, que acabou magoando, acabou machucando a pessoa, acabou sendo muito violento até. E quem que também, por um outro lado, nunca passou pela situação de estar sentindo que está sendo meio que pressionado, meio passado por cima pelas outras pessoas. Isso é uma parada que o Marshall Rosenberg explica muito bem em Comunicação Não Violenta, quando ele fala de você ser assertivo no teu conteúdo, mas você tem empatia na forma como você fala, que é esse ego, No final, ninguém tem que ganhar essa briga, não tem que ser uma briga entre o teu superego e o teu id. Os dois têm que funcionar num comum acordo, e para isso tem que ter, que nem o Douglas Barelloni está falando aqui perfeitamente, calibragem. Essa calibragem vem do teu ego com um equilíbrio saudável. Eu acho que às vezes falta tu explicar o que por exemplo, tu fala de id, fala de superego, tu bota um monte de terminologias assim que torna difícil para uma pessoa que não leu, por exemplo, as teorias. Perfeito. Perfeito. O que acontece? A gente pode ir substituindo as coisas para ficar mais simples. O id, vamos substituir pelo teu instinto, tá? Teu instinto básico, primário, beleza? Você tem o teu instinto básico primário, que é o cara chega e quer fazer as coisas muitas vezes sem se importar com as outras pessoas, sem se importar com o tecido social, sem se importar com o que está acontecendo, tá? Você, por um outro lado, eu estou até vendo, a Ruiva acabou de abrir aqui para mim uma imagem aqui maravilhosa, que tipo, tem o id num cantinho aqui, que é tipo, pensa naquele emojizinho do diabinho roxo, tá? Ele só quer saber do dele, é o teu instinto, tá? O ego seria, tipo, o emojizinho do cara confuso, assim, o cara pensando, tá? Como é que eu vou conseguir juntar os dois? E o superego é o anjinho, tá? Seria tudo que você faz porque, por causa da validação das outras pessoas, ou por causa da aceitação das outras pessoas, ou para manter uma boa relação com o resto da sociedade, tá? E daí, o que acontece? Essa sociabilidade ou essa aprovação social, que tanta gente fala mal, não sei o que é aprovação social. Cara, se você está fazendo coisas ignorando totalmente a aprovação social, vou chegar aqui e vou dar um soco no nerd, vou chegar aqui e vou fazer cocô no meio da rua, sabe? Se a gente pensa só no instinto, se a gente dá vazão só ao instintivo, você acaba se perdendo total na autoaceitação.
E a pessoa fica só na autoaceitação, acaba fazendo mal para as outras pessoas. Se a pessoa está só no social, ela fica só na autoatualização. Acontece o que muita gente às vezes entra, para com o ego, pima o ego. Oi? Deixa eu trazer uma parte mais prática, porque tu tá já se enrolando toda aí e não tá conseguindo explicar a parte, mas tipo assim, ó, eu vou muito mais pela parte do como os yogis explicavam, cara, que é muito simples de entender, tá? Imagina que tem aqui uma pirâmide, tá? E essa parte aqui é a parte do intelecto. Essa parte do intelecto é a nossa parte lógica, é a parte de julgamento, onde tu gosta das coisas e tu não gosta das coisas. Né? Tu sempre tem alguma opinião, pode ver. Se eu coloco para ti, eu te mostro o celular, tu fala, eu não gosto muito de Apple, por isso, eu gosto do Android. Tu já tem uma opinião, tu sempre tem uma opinião. Sabe? Todo mundo. É meio assim. Então, esse é o teu intelecto. Teu intelecto, ele está sempre com uma opinião sobre alguma coisa, ele tem sempre um nome. Se eu te mostro aqui, esse aqui é chimarrão, esse aqui é um caderno, esse aqui é uma caneta. Tu sempre tem uma opinião sobre qual é o nome disso. Mas esse nome caderno foi a gente que deu aqui em português. Em chinês, o cara teria outro nome. Então, não é a realidade do que é a parada. É só o intelecto, como ele julga, como ele realmente dá nome para as coisas. Então, o intelecto, ele sempre vai defender o quê? Ele está sempre defendendo uma coisa. Para mim, essas teorias dos caras aí, velho, elas são muito altamente complexas, eles não falam nada, tá? Eu tenho um pouco de preconceito até por isso, porque é pouco prático para mim. E aqui é onde tu forma as tuas identidades. Que para mim é o que muita gente chama de ego isso. Mas é o teu gosto e não gosto. É muito mais simples. Aquilo que tu gosta, aquilo que tu não gosta. Aquilo que tu acha importante, aquilo que tu não acha importante. Aquilo que tu acha relevante e aquilo que tu acha irrelevante. Tu é brasileiro, é uma identidade. Tu é homem, é outra identidade. Eu gosto de feijão, é uma identidade. Eu não gosto de feijão, é outra identidade. Eu gosto de mulher, eu gosto de homem. Tudo são mini identidades que a gente tem. E aí, qual é o trabalho do intelecto? Como é que a tua lógica vai abordar uma situação? Tu entra num local, em qualquer lugar que tu vá, tu entra num local e ele tem duas abordagens. Ou ele vai defender uma identidade para o sim, que eu concordo, ou ele vai defender a identidade para o não, eu não concordo. Aquilo não faz parte de uma identidade. Por exemplo, digamos que a pessoa ela se considera hoje uma pessoa vegana, tá? E aí ela tem identidade de vegana. E aí quando o teu intelecto, alguém vai lá e começa uma conversa sobre comidas e tudo mais, e papapá, e a pessoa fala, não, porque é carne, proteína e tudo mais, e aquilo não encaixa com a autoimagem que nós estávamos falando dela, com a identidade que ela tem. Então, o que vai acontecer? O intelecto dela vai mandar um monte de pensamentos de como aquilo não faz sentido. Pega agora o nosso exemplo aí mais claro de a gente socializar. Né? A pessoa que ela quer ser social, mas ela se considera uma pessoa tímida. Então, a identidade dela é de uma pessoa tímida. E aí, naturalmente, ela vai chegar, ela quer, avista uma pessoa muito bonita que ela quer ir lá conversar. E ela quer ir lá conversar, mas a identidade dela é de uma pessoa tímida. E aí, o que o intelecto vai dizer? Vai defender a identidade tímida. Vai dizer, tu não vai conseguir, vai dar errado, vai dar merda, ela tem namorado, não vai dar certo. Ela vai inventar todas as desculpas, cara. E aqui, eu tenho certeza que todo mundo se consegue entender isso aqui porque já viveu isso. De alguma forma, a tua identidade era de que tu não era tão bom com as mulheres, era de que aquilo não era possível para ti. E o teu intelecto, ele jogava 1 milhão de desculpas de por que aquele não era o momento de tu ir lá falar com ela. Tá ligado? Então, é isso. O teu intelecto está sempre defendendo aquelas identidades que tu já criou, que tu tem na tua memória. É simples de entender, muito mais fácil de entender do que ter um monte de cria um monte de argumento, né? Aquela coisa, a pessoa cria um monte de argumento para defender uma identidade que ela já tem, porque no final não é ela vai e
pega em cima da realidade dela, ela vai constrói uma identidade, não. Ela constrói uma identidade previamente e daí ela tenta defender essa identidade o máximo possível com o intelecto, ou com argumentos intelectuais, e daí uma coisa que eu percebo também é que o pessoal muitas vezes toma como, às vezes quando alguém vai e questiona aquela informação, tá, no nível do intelecto, a pessoa vai e questiona aquela informação, ou vai lá e questiona aquela ideia, ou aquela coisa que se defende, ou aquele projeto que você defende, a pessoa toma como um ataque pessoal, né? É quase como se fosse um ataque físico à própria pessoa. E daí que o pessoal fica aí e se irrita por causa de debates, se irrita às vezes por causa de posição política, e briga, e entra na porrada às vezes, ou então passa meses aí sem falar com pessoas que ama, porque o cara pensa diferente de mim, porque eu como carne, o cara não come carne, ou porque eu votei no fulano, outro votou no Beltrano e tal, não sei o quê. No final, isso acaba só gerando... Oi? Sim. O cara se afasta de outras pessoas porque ele mesmo tá julgando a pessoa como errada, porque daí tu tá certo. Mas, é simplesmente perceber que é um mecanismo instintivo da nossa proteção, tá ligado? Se tu percebe isso, tu não precisa se afastar de ninguém. Tu não precisa concordar ou discordar. Tu pode ter tuas opiniões e ficar com elas de boa. Sem precisar, não, eu só me conecto com quem pensa como eu. Tá ligado? Senão, o cara acaba afastando um monte de pessoas. 80% das pessoas não vão ter a mesma opinião. Ontem eu estava escutando um podcast e o cara falou uma parada seguinte: não temos que respeitar as ideias. Ideias não são feitas para serem respeitadas. Tipo, você tem que respeitar a pessoa, mas não a ideia. Não a opinião. Eu não respeito a tua opinião. Foda-se a tua opinião. Tá errado, te fode. Mas eu te respeito, mas não respeito a tua opinião. Tá ligado? Porque, na verdade, cara, quando tu não concorda, tu não tá respeitando a opinião do cara. O que é respeito? Não faz sentido isso? Tipo, se tu respeita, é porque tu meio que concorda. Então... tu respeita. Mas tu entendeu, né? Tipo, é porque, na verdade, a pessoa respeita a pessoa. Tu respeita que ela tem uma opinião diferente da tua. Isso. Aí sim. Mas não a opinião. Às vezes tu não concorda com a opinião. Aí a gente entra naquela coisa de se importar demais com o que os outros pensam. Se tu percebe que o teu pensamento também não vale nada, cara, o pensamento da outra pessoa, tu respeita a pessoa, tu se importa com a pessoa e não com o que ela pensa. Isso aí o Sadhguru fala, velho, e eu achei assim, é muito perfeita essa frase. Tu se importa com o ser humano e não com o que a pessoa pensa. Tá ligado? É que aqui parece que em toda a nossa cultura, a cultura dos Estados Unidos, a gente se importa muito. A gente dá muito valor para os nossos pensamentos e os pensamentos das pessoas. Só que a gente dá menos valor para a pessoa em si. Para o ser humano em si que a pessoa é, a gente dá menos valor do que para o pensamento dela. Portanto, a gente se afasta se a pessoa tem um pensamento diferente do nosso. A gente não precisa se afastar, né, velho? Respeita a pessoa, ama a pessoa, mas tu não precisa... concordar com o que ela fala ou com o que ela pensa, e aí tu deixa de se importar também tanto com o que os outros vão pensar de ti, saca? Isso aí é uma chave. É igual, uma sacada que você possa passar diferente para mim pode mudar completamente minha opinião política, religiosa, enfim, da forma como eu vivo e vice-versa, né, velho? Tá aberto a novas opiniões em si. Não precisa concordar, pá. Isso aí eu aprendi, acho que... finalzinho do ano passado, velho, recém-taço. E eu não concordar, se tu tivesse uma opinião diferente da minha, eu queria que você... Foda-se você, tá ligado? Já era. E me limitava pra caralho, tipo, em aprendizado, em passar conteúdo, em absorver conteúdo, porque era só meu mundinho, tá ligado? Fechado ali, tá louco, velho? Isso te limita pra caralho, velho. Você aprender a respeitar a opinião dos outros e principalmente ouvir, né, velho? Porque muitas vezes a gente entende isso, beleza, tem que respeitar. Mas escuta e fala, não, foda-se, tá ligado? Então é colocar em prática também, né, velho? Tá, caiu a live lá, então? Acho que era isso, né, galera? A gente não sabe se caiu a live, na real não tá aparecendo aqui pra mim o feed no YouTube, tá fundo preto. Aqui o feed no YouTube. Tá. Mas eu acabei de ver aqui no celular o... Isso te limita pra caralho. Era o Juan falando aqui.
Pois é, aqui tá rolando. Gente, é isso. A internet aqui, como um todo, né? Tá todo mundo se reorganizando aqui. Daí tem muita coisa doida acontecendo aqui. Não, mas foi massa. Para o primeiro episódio foi criado 3 lives para dar certo. Mas tá bom. Show de bola. Cara, obrigado aí, então, pela nossa reunião. Vamos continuar isso 11 horas, toda quinta-feira aí. Vai ser da hora. Vamos deixar para a galera aqui nos comentários, sugiram temas, né? Eu acho que a gente trazendo um tema para cada live, para a gente discutir por 1 hora, seria a coisa mais sensata a fazer. Então, sugiram temas para a gente falar aqui nos comentários, que a gente vai ler e vai decidir aí durante a semana. Beleza? É isso aí, galera! Brau, é a firma Enjoy Superboss. Podcast da firma. Enjoy em casa. Enjoy em casa, rapaz. Valeu, galera. Um abraço. Se cuidem aí. Vocês todos. Aí, obrigado. Valeu. Valeu, falou.